What the fuck is this about? Well, to be honest with you, this isn't really about anything. This is about us. Try to get her halfway done. Danielle. Danielle, I stopped right. Prazer, eu sou o Matheus e este é mais um vídeo do canal Cinzas Ocultas. Hoje você vai conhecer uma história real, daquelas que ultrapassam qualquer limite do absurdo. O desfecho é perturbador e o que aconteceu vai mexer com a sua cabeça. É uma noite tarde, comum, silenciosa. Uma série de terror toca na TV do seu quarto, preenchendo o vazio da escuridão ao redor. Está tudo tranquilo, até confortável. Você rola o feed do Reddit procurando algo para passar o tempo, até que, do nada, um post solitário de um tal de Emerald Spring aparece no seu feed. Essa pessoa procura por algo, um tipo de documentário perdido chamado A Verdadeira Bruxa de Blair. Quase não há informações sobre esse documentário e absolutamente nenhum lugar para assistir. Ela lembra de ter visto na TV e há uma ou duas referências sobre isso por aí, mas nada a ver com o filme Bruxa de Blair. Na verdade, é mais um documentário de crime real. Ela adoraria assistir de novo e diz que já faz anos que tenta encontrar essa fita, mas sem sucesso. Deve estar guardado em algum arquivo por aí, mas provavelmente a falta de disponibilidade faz com que esse documentário seja considerado perdido. À primeira vista, parece só mais um caso de mídia perdida, com quase nenhuma pista. Mas o nome, A Verdadeira Bruxa de Blair, já envolve tudo num tom estranho de apreensão. Não sei o que é, mas algo no jeito que essa história é apresentada, essa falta de informações, acende um alerta em quem lê o post. Emerald Spring compartilha um link para a página do IMDb, revelando que quase não há nada ali. A página é vazia, só tem uma avaliação, um ano de lançamento e o nome do diretor. A única informação palpável é a sinopse. Um grupo de adolescentes de Flint, Michigan, filmou a si mesmo sequestrando e aterrorizando uma colega, antes de levá-la até uma floresta e enterrá-la numa cova rasa. Depois, eles zombam da vítima apavorada e vendada, perguntando se ela tinha algum último pedido antes de cortarem sua garganta. Mas será que o sequestro era real ou só uma brincadeira? O que se revela é um registro extraordinário e perturbador de uma noite em que algo deu muito, muito errado. Bom, agora você me chamou a atenção. Com uma descrição tão gráfica e visceral de um crime tão desumano, a curiosidade do Reddit explodiu. Comentário atrás de comentário querendo encontrar essa gravação. A maioria acreditava que ela existia, outros duvidavam, mas o tema em comum era o fascínio. Quando o filme A Bruxa de Blair foi lançado, foi assustador. E imaginar alguém recriando aquilo na vida real para torturar uma pessoa de verdade soa como algo saído de um pesadelo. O que foi que Emerald Spring viu naquela época? O que realmente é isso? Nas semanas seguintes,
rumores sobre a existência do documentário começaram a surgir. Menções em artigos online, um trailer numa página de uma produtora chamada Raw TV. Mas o que realmente fez esse mistério explodir foi quase um ano depois, quando um Redditor chamado Transbian87 apareceu com uma revelação inesperada. A verdadeira Bruxa de Blair era de fato real. No entanto, uma vez que a caixa de Pandora foi aberta e a internet mergulhou de cabeça nessa história, percebeu-se que tudo era ainda muito mais estranho do que parecia. A Bruxa de Blair não era apenas um filme, mas um vislumbre de um dos incidentes mais bizarros e assustadores que existem, e que acabou prendendo quase todos os envolvidos. Quando o filme A Bruxa de Blair chegou aos cinemas em 1999, não só assustou o público, mas mudou o gênero do terror. Mais do que um filme, virou um experimento psicológico que fazia as pessoas questionarem o que era real e o que não era. A premissa era simples. 3 jovens cineastas saem para documentar uma lenda urbana antiga e desaparecem sem deixar vestígios. O que sobra são as filmagens que deixaram para trás. Diferente dos filmes de terror tradicionais, a história não tinha um roteiro aparente, nem sustos óbvios, apenas horror cru e sem filtros. A câmera tremida, o diálogo improvisado e o silêncio inquietante entre respirações ofegantes faziam tudo parecer real. E esse era justamente o ponto. O filme, como era de se esperar, virou sensação da noite para o dia, quebrando recordes e abrindo caminho para uma forma realista e crua de terror. Mas seu impacto foi além do cinema. De repente, fãs de terror, cineastas amadores e caçadores de emoção começaram a explorar lugares abandonados e gravar vídeos assustadores. E a internet logo virou um celeiro de vídeos em baixa resolução, alegando registrar encontros paranormais reais. Alguns eram facilmente desmentidos, outros nem tanto. E foi aí que tudo começou a tomar um rumo estranho. Porque quando toda uma geração começa a acreditar que as coisas mais assustadoras podem ser captadas numa fita Hi-8 qualquer, é só uma questão de tempo até alguém tentar provar isso. Fevereiro de 2002. Uma noite gelada na cidade de Flint, Michigan, e uma jovem de 19 anos chamada Danielle Taylor cruza o caminho de Travis Peia, 20 anos, um estudante de faculdade comunitária com grandes sonhos de fazer filmes de terror. Peia dividia a casa com John Cockerill, outro estudante e fanático por terror. A casa deles era o ponto de encontro da turma, um círculo fechado que incluía James Carwile, Christiana Lum e Derek Wexlinger. No início, tudo parecia normal entre os amigos. Danielle visitou a casa algumas vezes e nada pareceu fora do comum. Só que, poucas semanas depois, na noite de 6 de março, tudo mudaria drasticamente. De surpresa, Danielle foi imobilizada, vendada, algemada e ameaçada de morte. Tudo gravado numa fita Hi-8. O vídeo começa dentro de uma casa pouco iluminada, tomada pelo brilho esverdeado típico de uma câmera antiga com visão noturna. Danielle está em destaque, um pouco irritada por estar sendo filmada. Atrás da câmera, Travis faz uma pergunta estranha. O que você diria se soubesse que esse é o seu último dia na Terra? Danielle sorri de canto e desconversa com um vai te fuder. Mas há algo ali, algo não dito. Uma sombra se move atrás dela. Um dos rapazes surge mostrando algo em suas mãos. Uma venda, talvez uma mordaça. E a tensão aumenta. Travis pede para Danielle repetir. Preparar, apontar, fogo. Mas, sentindo que há algo errado, ela se recusa. Alguém está atrás dela. Algo está prestes a acontecer. Antes que possa reagir, várias mãos a agarram.
ela mal consegue responder antes de ser derrubada no chão. Ela luta por um instante, mas logo percebe que não vai escapar. O que quer que fosse, estava acontecendo. Corta para uma cena no carro, novamente com uma visão noturna ruim. Danielle está no banco de trás, vendada, apavorada, rígida, só com o medo em seu rosto. Christina, a única outra mulher no vídeo, dirige quase sem falar nada, apenas olhando para frente. Os rapazes a provocam verbalmente, mas há algo sombrio nisso. Até que vemos. Jonathan Cockerell está com uma faca, pressionando contra ela. Começam a fazer perguntas. Você teve uma vida boa? Diga suas últimas palavras para sua família. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Danielle hesita. Diz para a mãe que a ama, pede desculpas por tudo e fala aos outros no carro que não tem nada para dizer, que nada do que disser será suficiente. Ninguém tenta confortá-la, ninguém diz que está tudo bem. O vídeo corta novamente. No meio da floresta, a câmera segue enquanto James carrega Danielle em seus ombros. O grupo caminha decidido para um lugar já preparado. Uma cova rasa, pouco mais de meio metro de profundidade. Colocam Danielle lá, explicam o que vai acontecer. Vão cortá-la, depois enterrá-la viva e deixá-la para morrer. Travis está sobre o buraco, faca na mão, tira as vendas dos olhos de Danielle e ela fica muda. Travis se ajoelha, aproxima a lâmina do pescoço dela e... nada. Ele só finge cortar a garganta dela. Ela finge estar morta, completamente imóvel. De repente, todo o clima muda. O grupo começa a rir, se parabenizando pelo que acabaram de fazer. Um por um se apresentam para a câmera, explicando seus papéis no filme, fazendo até reverências, sorrindo o tempo todo. Danielle Taylor, no fim das contas, não morreu naquela noite, mesmo com uma faca no pescoço, mesmo amarrada, jogada numa cova. Era tudo uma encenação, uma pegadinha para um filme. Engraçado, né? Assim que param de gravar, desamarram Danielle. Comemoram o quanto a reação dela foi realista, dizendo como tudo ficou visceral o suficiente para virar filme. Aquele era o grande momento deles, a chance de sair de Flint, Michigan. Para Danielle, porém, nada ficou bem. Pouco antes, ela realmente achou que fosse morrer. Não teve nada de engraçado, porque a piada foi só sobre ela. Até aqui, dá para acompanhar bem o estado mental da Danielle. Presa por quem confiava, vítima de uma pegadinha desumana. Mas é aqui que começa o problema central. Isso tudo foi só uma brincadeira de mau gosto? Essa é a grande questão que logo vira o coração de toda essa história. E a resposta depende de quem você acredita. A cidade de Flint, Michigan, é sem dúvida um lugar de desolação. Já foi um lugar movimentado, cheio de vida e oportunidades. Mas hoje não passa de uma sombra do que já foi um dia. Quando a indústria automobilística foi embora, deixou para trás um vazio de sonhos destruídos. Famílias com aspirações despedaçadas. É deprimente pensar que algo assim pode acontecer com pessoas que não tiveram culpa de nada. Como já dissemos, o filme A Bruxa de Blair abalou o mundo, levando o público ao delírio e inspirando tantos outros, armados apenas com uma câmera, a criar algo igualmente assustador por conta própria. Todo aquele grupo mantinha a esperança, sonhava em sair de Flint e fazer algo da vida. E, embora pudesse ter seguido vários caminhos, pela primeira vez na história centenária da indústria do cinema, isso parecia algo ao alcance deles, um veículo para uma vida totalmente nova. Dias depois do ocorrido, Danielle Taylor voltou à casa dos Peia, a convite do grupo,
para juntos assistirem à obra-prima. Mas Danielle tinha outros planos. Depois de assistirem à fita, Danielle secretamente troca o vídeo original por outro. E, ao fim da noite, denuncia todo o grupo para a polícia. Em menos de uma semana, Jonathan Cockerell, Travis Peia, Christina Lum, James Carwile e Derek Faxlinger, todos os envolvidos na pegadinha, foram presos. Acusados de sequestro e agressão, enfrentando penas de 7 anos até prisão perpétua, segundo a lei de Michigan. Enquanto alegavam que só queriam criar um filme de terror, Danielle dizia que não sabia de nada. Para ela, foi tudo real. E, vendo as imagens, dá para sentir a dor dela. Mas nem todo mundo ficou do lado dela. Depois dos depoimentos e da análise da fita, começaram a surgir dúvidas. Danielle, em vários momentos, faz coisas sem sentido. Coça o nariz, pergunta se a corda está apertada demais e, minutos depois de supostamente achar que ia morrer, aparece rindo com o grupo. Uma reação bizarra, principalmente pelo contexto. Mesmo assim, o promotor Byron Conshu falou à mídia defendendo Danielle, afirmando que ela não sabia de nada até o final. A pegadinha foi planejada pelos participantes, mas a última pessoa, a vítima, não estava ciente da brincadeira. Por outro lado, os advogados dos acusados diziam que a fita mostrava que Danielle sabia sim, citando que ela nunca pediu para não ser morta. Parecia sorrir depois de que tudo terminou, e nunca implorou para pararem. Ela finge estar morta por 1 minuto, e se achasse mesmo que seria enterrada viva, teria lutado mais. No fim, ninguém nunca soube ao certo se Danielle sabia ou não do plano. Nem promotores, nem advogados, somente a própria Danielle. Durante a batalha judicial, Christina Lum virou contra o seu grupo, aceitou um acordo e pegou 6 meses de liberdade condicional. Derek Faxlinger pagou uma multa de $200. Jimmy Carwile pegou 4 meses. Peia e Cockerell pegaram ambos 8 meses. Todos com penas suspensas e liberdade condicional. Todos acabaram cumprindo a pena e saíram. Porém, no final, uma tragédia ainda maior atingiu o grupo. Travis Peia, o líder, morreu em 18 de abril de 2006. Derek Faxlinger, em 12 de fevereiro de 2007. Jonathan Cockerell, em 19 de fevereiro de 2014. Todos com menos de 35 anos, como se fosse uma maldição. 3 dos 4 homens envolvidos no incidente morreram antes mesmo de terem a chance de construir suas vidas. Qualquer informação sobre eles é escassa. O que existe são apenas boatos, principalmente em sites como o My Death Space, onde a causa da morte de Travis Peia foi especulada como decorrente do uso de drogas. Além disso, há menções de que Derek Faxlinger, em um artigo em Live, afirmando que ele faleceu em decorrência de uma convulsão epiléptica e teve seus órgãos doados para quem precisava. Mesmo assim, nada foi confirmado. Nunca se soube ao certo se essas mortes tinham relação com as consequências do caso A Verdadeira Bruxa de Blair. Na época, quem acompanhava tudo estava tão confuso e dividido quanto nós estamos hoje. Por um tempo parecia que essa era a conclusão do caso, uma lenda de mídia perdida que virou disputa criminal e acabou com 3 vidas. Mas, 1 ano depois do post original do Reddit, um usuário chamado Beef Brothel surgiu do nada, trazendo mais detalhes sobre a morte dos amigos. Derek teve uma convulsão no chuveiro e infelizmente morreu por causa disso. Seus órgãos foram doados e salvaram várias pessoas. Ele era uma pessoa extremamente gentil e dava abraços incríveis. Travis teve uma infecção dentária terrível
e eu não tenho certeza se essa foi a causa, mas certamente contribuiu para a morte dele. John estava deprimido, não posso negar. A mãe dele faleceu e eles eram muito próximos. Então ele começou a sair mais, principalmente depois dessa perda. Outro amigo estava com ele naquela noite. Eles estavam comemorando o novo apartamento do John e acabou sendo uma overdose acidental. Ele era um dos meus melhores amigos e ainda fico bravo com ele por ter sido tão descuidado, principalmente porque as coisas finalmente estavam começando a melhorar para ele. Nenhuma dessas mortes aconteceu por causa da pressão do caso. Eu e o Jim ainda conversamos de vez em quando, mas ele se mudou para o outro estado e leva uma vida reservada. Ele é uma boa pessoa e acho que foi o mais afetado por tudo isso. A garota pediu desculpas para eles depois de tudo e insistiu que nunca quis que nada disso acontecesse. Ela já era conhecida pela nossa turma de formandos por exagerar muito, mesmo antes de tudo isso acontecer. Então, tem esse detalhe. Além disso, ela era jovem e recebeu muita pressão de figuras de autoridade, dizendo que precisava seguir com a acusação. Depois, ela afirmou que acreditava que pegar a fita da casa iria provar que era só uma brincadeira, e que, assim, todo mundo seria inocentado. Ela não percebeu que o John pausava a gravação entre as cenas. Parte de mim acha que, no começo, ela até gostou da atenção, mas as coisas saíram totalmente do controle. Se eu não soubesse que esses caras faziam esse tipo de pegadinha com todos os nossos amigos praticamente toda semana, que já tinham gravado dezenas de filmes de terror no quintal e que eu passei anos convivendo com eles, também pensaria que eram psicopatas. Mas não é o caso. Naquela época, Jackass e Bruxa de Blair estavam bombando. Então era meio que uma mistura dos dois estilos. Entre a gente, todo mundo sabia que, se fosse ao rancho, podia acabar caindo numa pegadinha. Era assim que funcionava. Eles fizeram praticamente a mesma coisa com outra amiga 1 ou 2 semanas antes. E foi ela mesma quem sugeriu que filmassem da próxima vez. Infelizmente. Esse foi um período devastador para o grupo de amigos, para as famílias deles e para todos que os amavam. Visitar eles na cadeia foi surreal. Nunca vou esquecer o quanto todos pareciam tristes e quanta gente foi lá para vê-los. Todo mundo sabia que eles não fizeram aquilo por maldade, exceto o promotor, que era um verdadeiro babaca. Resumindo, foi uma pegadinha e todo mundo, menos a justiça, sabia disso. O incidente A Verdadeira Bruxa de Blair é um capítulo bizarro e perturbador na história das mídias perdidas. Uma história que reflete nossos medos mais profundos e lembra a capacidade humana para a crueldade. Até onde você iria para tentar fugir de um lugar onde não tem futuro? Danielle sabia ou estava realmente apavorada naquela noite? As mídias perdidas carregam esse ar de mistério, e, na minha opinião, esse caso não é diferente. Sempre será estranho um olhar para a vida de pessoas intensamente conflituadas. Mas, se tem algo para tirar disso tudo, é que provavelmente nunca vamos ver a fita original completa. A história de Danielle Taylor vai viver para sempre, através de reportagens e documentários, como uma pergunta impossível de responder. Ela sabia de tudo? Talvez nunca saibamos. Um mistério de mídia perdida que pode nunca ser resolvido.